Bem, pessoal, agora vamos para os números de inteiros, que eu já tinha citado eles antes. E o que são os números de inteiros? São esses números, ok? São números negativos, como aqui diz. São números negativos do infinito e além, a puta que pariu. Por quê? Porque ele, olha só, ele é infinito para esse lado aqui, ok? Ele é infinito para esse lado e ele é infinito para esse outro. Muito foda, ok? E ele é representado pela letra Z, Z em maiúsculo, ok? Lembrando, pessoal, a gente tem alguns casos especiais. Se você tiver um Z com asterisco, é a mesma coisa. Eles são as mesmas coisas porque ele apresenta aqui o asterisco. O asterisco indica a ausência do zero. Então, aqui o zero não tem nesse conjunto. E existe o caso dos números inteiros positivos. Como assim? Eles só vão pegar essa parte aqui, do zero em diante. E você não concorda que Z positivo é a mesma coisa que os conjuntos naturais, porque ele pega do zero até o infinito para cá, somente? Sim. E existe outro caso que é o Z com número negativo, que só pega esses números aqui, ó, os números negativos, mas com a participação do zero. Se tivesse um asterisco, a gente tirava o zero, porque o zero não é positivo nem negativo, ele é neutro. E continuando, pessoal, o conjunto IN, ele é um subconjunto de Z. Por quê? Porque só tem alguns números de N que participam de Z. Vocês sabem que o Z, por exemplo, aqui, ó, ele pega esses números sim que participam do IN. Só que ele adiciona números novos, então ele é um conjunto maior, ele é mais de infinito do que o próprio infinito, sacou? Então ele é mais de infinito, ele é o dobro dos infinitos, porque eles têm o mesmo número, só que o oposto deles. Então por isso que a gente diz que o Z ele pertence a IN, ok? Não, ele não pertence a IN, ok? Não pertence a IN, e o IN está contido em Z, como mostra aqui, ó. O IN está aqui, e lembrando que o IN, os números naturais, né, com asterisco, estão aqui dentro. Tudo bem? E agora vamos para a propriedade do conjunto Z. E elas são basicamente a mesma coisa, então nós não vamos fazer o joguinho de comprovar, ok? Mas assim, número inteiro tem um sucessor e um antecessor. Claro que tem, pessoal. Olha só aqui. Eu vou até limpar um pouco aqui para vocês poderem ver melhor. Qual é o sucessor de 1? De 0? 1. Qual é o antecessor de 0? Menos 1. Agora eu posso usar, porque ele é um número inteiro. Tudo bem? Então, claro que vai ter. Agora, o conjunto de números inteiros é infinito. Como eu falei, ele é do infinito e além até a puta que pariu. Então, é infinito. Entre dois números inteiros consecutivos não existe outro inteiro. Exatamente, pessoal, não existe outro inteiro entre cada um deles. Por quê? Porque o que vai ficar entre eles vai ser números decimais. Tudo bem? A soma ou a subtração de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Ok? A soma ou a subtração. Quando você soma ou subtrai dos números inteiros, sempre vai dar um número inteiro. Porque ele abrange todos os números, basicamente. São inteiros, são todos os números. Ok? Enquanto os naturais, era só aqueles normais. Enquanto o inteiro, ele pega quanto negativo, quanto positivo, quanto elemento neutro. O produto de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Como eu falei, ele abrange tudo. Então, obviamente, sempre vai ser assim. E quando a gente vai fazer na ordenação deles, na tabela, a gente tem isso aqui. Ok? O que é isso, pessoal? Quando um número, um A, ele for maior que 0, ele vai ser positivo, ou seja, ele vai ser o maior de todos. E quando o A ele for menor que 0, ele vai ser negativo. E essa é a ordenação deles. E agora na reta, pessoal, vamos tentar fazer. Qual número é maior que o outro? Ele quer saber quem é maior. Bom, pessoal, o maior aqui é o C. Por quê? Porque ele é um número positivo. Números positivos são sempre maiores que esses. Então o C, ele é maior que A. E o A, ele é maior que 0. Ok? E o 0 é maior, sim, o 0 pode ser maior. É maior que B. E o B é maior que D. Uau, pessoal, que básico, nossa. Enfim, e agora vamos para as operações com os números inteiros. Para isso, vocês precisam relembrar as regras de sinais. Tudo bem? Adição e subtração. Quando você tem sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Ó,
Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, negativo. Ok? E quando você tem sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui o maior é o positivo, então vai ficar positivo. Aqui o maior é o negativo, então vai ficar negativo. Vamos lá tentar fazer essas seguintes questões aqui. Havia R$3 na minha conta e eu depositei 5. Ok, então ele tinha assim, ele tinha R$3 na conta dele e ele depositou mais 5. Perceba, todos eles aqui são números positivos, para não confundir, coloca aqui, ó, entre o parêntese, ok? Eles são números positivos. Fiquei com um saldo de quanto? Pessoal, positivo com positivo, positivo. Então vai ficar 8 positivo, porque 3 mais 5 é 8. Havia R$3 na minha conta e eu gastei 5. Ok, ele tinha R$3. R$3. Só que, infelizmente, ele é burrinho. E ele aqui gastou R$5, mas ele só tinha R$3. Então ele ficou devendo. Ele ficou com saldo? Não, pessoal, ele ficou devendo. Então, se ele ficou devendo, positivo com negativo, como é a regra, pessoal, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é 5. Então, 5 menos 3, 2. Conserva o sinal do maior, que é o 5, então fica negativo. Eu devia R$3 e eu depositei R$5. Então, ele já estava devendo, ele estava devendo R$3, né? Ele estava devendo R$3. E ele depositou, ou seja, ele adicionou R$5 na conta dele. Sinais diferentes, pessoal, o que a gente faz? A gente subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 3 vai ser 2. E o sinal do maior, que é o 5, positivo. Então ele está agora com R$2 de saldo. Agora ele devia, esse cara deve muito, ele deve R$3 novamente para tia da cantina. E ele gastou mais 5, pô, ele gastou de novo. Mas são sinais iguais. Quando tem sinais iguais, você soma e repete. 3 mais 5, 8. E repete o sinal, né? Como os dois são negativos, fica menos 8. Bom, pessoal, agora as regras de sinais da multiplicação e divisão é que quando a gente tem sinais iguais vai ser positivo e quando você tem sinais diferentes, negativo. É o mais básico de todos, tá? Sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo. Quando é igual, é bacana. Quando é diferente, é triste. Então vamos lá tentar fazer. Ó, são dois números positivos aqui, pessoal. São dois números positivos. E quando a gente tem dois números positivos, a multiplicação deles vai ser positiva. 5 vezes 2 vai ser igual a 10. A 10 positivo. Quando você tem aqui sinais diferentes eles se tornam negativos, mas você multiplica normal. Vai ser 10 ainda, só que negativo. E quando você tem divisão, então, quando você divide normalmente, ok? E como são sinais diferentes, vai dar negativo. 15 dividido por 3 vai dar 5 e vai dar negativo. Negativo, né? Menos 5 dividido para mais 5, divide normal, que vai dar 1. 5 dividido por 5 é 1. E, olha só, negativo com positivo, negativo. Olha só que bacana, deu 3 aqui, né? 3 negativos e somente 1 positivo. Oh, tristeza. Enfim, pessoal, bem simples, bem básico essa aula. Agora, pessoal, vamos finalizar nosso trabalho e a gente vai marcar verdadeiro ou falso para algumas questões aqui. E vamos ver se vocês entenderam o conteúdo.